Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto, mais um Quarta com o Bispo. Esse tempo abençoado de Deus para nossas vidas, para o nosso crescimento, para que nós possamos andar alinhados como esse grande rebanho que Deus tem nos dado aqui na quarta região. Eu sou agradecido a Deus por esse tempo, por mais uma quarta-feira poder chegar até você, ou poder fazer chegar até você princípios da palavra de Deus que podem curar, libertar, podem salvar vidas de uma eternidade isolada, de uma eternidade distante de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder. Então eu quero pedir que você curta, comente e compartilhe nesse vídeo, porque fazendo isso, você já sabe, né? Você dá engajamento, você aumenta o engajamento dessa live, você aumenta a possibilidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Eu já quero louvar a Deus pelo que aconteceu no último sábado, no dia 14 de dezembro, em Juiz de Fora. Foram muitos metodistas mineiros, muitas metodistas mineiras, participando de uma grande celebração a Deus que começou às 9h10 da manhã, ou melhor, 9h15 para ser preciso. Começamos às 9h15 e terminamos às 6:15 da noite. Então foram várias horas ininterruptas de adoração a Deus e um tempo onde o Senhor falou conosco, ministrou o nosso coração. Eu inclusive quero recomendar que você assista toda a programação. A pastora Beth pregou pela manhã, pastor Wesley também. Nós tivemos a nossa irmã Camila Machado, uma palestra às 2h da tarde sobre saúde emocional, tempos abençoados, louvor, tudo sendo feito de excelência. Mas obviamente eu sou pastor da região, eu quero recomendar que você assista a pregação do culto de encerramento, onde eu falei sobre os princípios de paternidade que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Naquela ocasião, eu exortei de forma muito incisiva ao rebanho que Deus tem me dado na quarta região, para que nós não retiremos a figura, a imagem, as perspectivas pastorais que o pai estabelece ali na parábola do filho pródigo. Então eu perguntei se era possível retirarmos a figura do pai da parábola do filho pródigo, e todo mundo ali presente disse que não, e eu concordo com isso. Mas nós fizemos ali um exercício de fazer essa aberração, que é tirar a figura do pai da parábola do filho pródigo, para ver no que ia dar, né? O que aconteceu é que nós encontramos um ambiente não favorável a recomeços, encontramos ali, sem a figura do pai, retiramos um ambiente sem herança, vimos ali a possibilidade de mantermos apenas a competitividade. Por quê? Porque sem a figura do pai é isso que sobra. E algumas pessoas às vezes têm a ideia equivocada de que a gente está falando ali sobre tirar Deus do ambiente. Não é tirar Deus do ambiente, é tirar essa imagem, essa perspectiva paterna, de cuidado, de discipulado das nossas relações. Alguém vai dizer assim, mas bispo, mas eu não sou Deus, eu não sou o próprio Deus. O pai ali do texto é representação do próprio Deus. Mais ou menos, porque Jesus disse para nós o seguinte, disse na oração sacerdotal o seguinte, que eu e vocês tivéssemos a mesma relação que ele e o pai tinham. Então Deus espera, através da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, que as nossas relações sejam inspiradas nessa relação dele com o pai. Então, quando a figura do pai na parábola do filho pródigo é retirado, não está sendo retirado Deus do assunto, está sendo retirada essa perspectiva da relação entre pais e filhos. Então, o princípio de paternidade é anulado. Então foi sobre isso que eu preguei, e eu gostaria muito que não apenas os irmãos e irmãs que estiveram na programação tenham tido acesso a essa mensagem, mas eu gostaria que todo o meu rebanho na quarta região tivesse acesso. Então você pode pegar aqui o último vídeo do sábado, dia 14, da Conferência Metodista de Minas Gerais, e no culto de encerramento eu preguei sobre isso.
insisto que você deve, tendo condições, de ver toda a programação, assistir a pregação do pastor Wesley Nascimento, que foi muita bênção para nós amanhã. Encerrando amanhã, a pastora Beth Altino, a pastora Elizabeth Altino pregou sobre o desafio da igreja de permanecer, de continuar marchando, de continuar suas ações em meio às dificuldades, fora os templos de Deus, os céus abertos, com as ministrações de louvor e também da palestra com a irmã Camila Machado que tivemos às 14 horas. Hoje, nesse momento, eu quero de forma muito direta falar contigo sobre algumas coisas importantes a partir do texto de Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23. Na verdade, os versículos 22 e 23. Diz assim o texto, Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão, ou quão grandes serão tais trevas. Bem, esse texto que nós acabamos de acompanhar, de ler, fala de uma forma muito clara que nós temos os nossos olhos como ferramentas importantíssimas, imprescindíveis para o desenvolvimento sadio da nossa vida. Os olhos, exatamente os olhos. O texto diz, o próprio Jesus fala, de forma que a candeia do corpo, a luminária do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, se você conseguir enxergar as coisas da forma adequada, tua vida vai ser boa. Agora, se você não tiver a competência, a qualidade, a capacidade de enxergar bem as coisas, a tua vida será trevas. E é isso que diz o texto. É exatamente isso que diz o texto. E nessa perspectiva eu quero desafiar você te perguntando o seguinte: como é que você tem enxergado a vida? Como é que você tem enxergado a vida? Como é que você tem enxergado as coisas? A partir de qual ótica, a partir de qual lógica você tem conseguido desenvolver a sua vida? Porque o texto que nós lemos fala que os olhos desempenham essa função essencial, primordial de enxergar a vida. Se você enxerga a vida da forma correta, sua vida vai ser boa. Se você enxerga de forma equivocada, sua vida vai ser muito ruim. Quem tem olhos bons, quem enxerga a vida da forma adequada, consegue enxergar além daquilo que a previsibilidade humana, que a obviedade humana enxerga. Veja que no exemplo bíblico lá de Gênesis 13, quando Abraão fala para o seu sobrinho Ló, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, e se você escolher a direita eu vou para a esquerda, ele diz o seguinte: olha, faça aí a sua escolha. A Bíblia diz que Ló escolheu as campinas que estavam ali visualmente acessíveis a ele. Uma escolha razoável dentro da perspectiva humana. Você vai escolher o deserto ou você vai escolher as campinas verdejantes? Você vai escolher as campinas, ainda mais para alguém que tinha um rebanho muito grande, como era o caso de Ló, sobrinho de Abraão. Então ele preferiu, obviamente, escolher as campinas do que os pedregulhos ou o ambiente árido do deserto. Acontece que atrás das campinas tinham cidades como Sodoma e Gomorra, que foram problemaços na vida de Ló e de todos os seus habitantes. Primeiro ele arrumou de se enfiar no meio de uma guerra de 4 reis contra 5. Depois ele acabou se enfiando dentro das cidades, ali no meio das cidades de Sodoma e Gomorra, que representavam ali o símbolo de toda promiscuidade e que gerou inclusive a ira de Deus de tanta vacilação que eles cometiam ali. Então a verdade é que quem tem olhos bons, quem consegue enxergar da forma adequada a vida, consegue saber exatamente
que nem sempre aquilo que a nossa obviedade humana, que aquilo que a nossa previsibilidade humana, que aquilo que a nossa razoabilidade humana sugere como melhor. A própria Bíblia diz que há caminhos que para os homens parecem serem os melhores, mas os seus finais não são exatamente os melhores. Então fica muito claro para mim, e eu espero que você também assuma isso, que a santidade, que a vida com Deus, que a conexão com Deus, que a intimidade com Deus nos faz ter o discernimento adequado para não seguirmos decisões pautadas na previsibilidade humana. A previsibilidade humana, a obviedade humana, obviamente sugeriria uma decisão como a de Ló. Ali só tem pedregulho, ali só tem o clima de deserto, aqui tem campinas verdejantes, né? Tá tudo muito bonitinho. Eu vou jogar o meu rebanho ali nas campinas e não vou jogar o meu rebanho ali no deserto, no meio dos pedregulhos, no meio dos cactos, desse clima tão hostil de um deserto. Então ele fez a escolha baseada naquilo que pareceu a ele mais razoável naquele momento. E quantas pessoas se arrebentando na vida porque tomam decisões baseadas na sua previsibilidade humana, naquilo que os seus olhos, que não são bons, escolhem. Só que fazer escolhas baseadas naquilo que não é a partir de olhos bons, vai fazer com que Mateus 6,23 se cumpra. Se os teus olhos forem maus, a tua vida será tenebrosa. Então quem tem bons olhos consegue enxergar além daquilo que, humanamente falando, se pode enxergar. Um outro exemplo é que quem tem bons olhos, do caos consegue ver vitória. Veja o caso de Neemias. Neemias foi instigado, inspirado pelo próprio Espírito de Deus para voltar para a sua terra, a terra de Jerusalém, e chegando ali ele encontra tudo destruído, tudo arrebentado. O povo da Babilônia entrou em Jerusalém, bagunçou tudo, destruiu os muros, queimou as portas e bagunçou a cidade. Neemias começa a visitar aqueles escombros da cidade durante a noite e ele vai chorando, e ele vai se constrangendo e ele vai se sentindo responsável também por aquela situação, a ponto dele se disponibilizar em Deus para a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Ele conseguiu ver do caos vitória em Deus, reconstrução, porque esse é um dos elementos de quem tem bons olhos. Quem tem olhos bons, segundo o texto bíblico que lemos, a candeia do corpo são os olhos. A forma que eu ilumino a minha vida está totalmente baseada nos meus olhos, naquilo que eu enxergo. Se os meus olhos forem bons, a minha vida vai ser boa. Se os meus olhos forem maus, a minha vida vai ser má. Então, dessa forma é que Neemias, com olhos bons, conseguiu enxergar que a vida ali em Jerusalém poderia ser melhor do que aquele caos, porque ele já enxergava a reconstrução. Tanto é que os seus inimigos, os seus algozes, os seus adversários começavam a tentar distraí-lo e até mesmo falar: olha, vai passar um gato aí, vai passar uma raposa aí e esse muro vai cair. Por quê? Porque eles não conseguiam ver a vitória que Neemias estava vendo. Se você quer ser um homem ou uma mulher de espírito diferente, como Deus falou para Moisés sobre Josué e Caleb, se você quer ter um espírito diferente da mediocridade que fica ao nosso redor, você vai precisar enxergar a vida de forma diferente. Porque, convenhamos, ao nosso redor, a vida pura e simples, sem a ação do Espírito de Deus, é uma vida que sugere exclusivamente mediocridade. São olhos maus, que gera uma vida tenebrosa e medíocre. Agora, quem tem olhos purificados, tocados pelos princípios de santidade, consegue naturalmente enxergar que do caos Deus pode fazer a vida manifestar-se de novo. Lembremos o profeta Ezequiel, que foi colocado por Deus no meio do vale de ossos secos, e Deus perguntou: esses ossos podem reviver? E ele respondeu: Senhor, tu sabes. E Deus falou: então profetiza sobre esse vale.
Deus fez com que o profeta enxergasse a possibilidade de um vale de ossos secos se tornar em um vale de restauração de vidas. Deus levou o profeta Ezequiel para enxergar isso, para que ele pudesse ver coisas novas. Então, dessa maneira, eu desafio você a viver santidade, para que os teus olhos sejam purificados e bons o suficiente para que você enxergue aquilo que naturalmente você não enxergaria se a mão de Deus não estivesse sobre a tua cabeça. Uma outra coisa muito importante é que quem tem bons olhos, consegue ver coisas erradas em coisas aparentemente certas, consegue ter discernimento espiritual, que foi o caso de Daniel. Daniel, e para fazer justiça, não apenas ele, mas os seus amigos, que tiveram nomes babilônicos ali de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Misael, Azarias e Ananias. Daniel e os seus 3 amigos tiveram olhos bons para identificar que em todas aquelas guloseimas que foram oferecidas a eles ali na Babilônia, tinha uma consagração a demônios. Aquela comida, toda aquela fartura era símbolo de consagração a demônios. E Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, vulgarmente conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus nomes que foram dados por eles ali no cativeiro, eles rejeitaram aquela comida, porque eles sabiam que ali tinha consagração a demônios. E no final das contas, eles estavam em melhores condições físicas do que todos aqueles que comiam aquela comida estragada da Babilônia, aquela comida que aparentemente era muito bela e bela à vista, que provocava vontade de comer, mas ao mesmo tempo era símbolo de consagração de demônios. Se a tua vida em santidade a Deus, se a tua conexão e intimidade com Deus gerar para você bons olhos a ponto de você conseguir ter discernimento espiritual, de entender o mundo espiritual, de entender como que o mundo espiritual se movimenta, a tua vida será muito boa. Porque a despeito do que várias pessoas tentam rejeitar, o mundo espiritual é verdadeiro, ele existe, ele é fato, o mundo espiritual é fato. Não é brincadeira, o mundo espiritual existe. E o mundo espiritual existindo, ele se movimenta a despeito da nossa vontade, Então nós precisamos fazer leituras do mundo espiritual, entender para onde Deus está nos conduzindo, entender para onde a ação maligna quer nos levar, nos afastando de Deus. E Daniel e seus 3 amigos conseguiam ter bons olhos para enxergar que ali tinha consagração a demônios e a rejeitar aquilo que era mal. Os jovens Daniel e os seus 3 amigos, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, foram para a Babilônia e ficaram ali de alguma forma expostos a tudo que era ruim como os outros. Mas eles não ficaram deslumbrados com a vida da Babilônia. Por quê? Porque eles tinham bons olhos. Se a tua vida de santidade for suficientemente saudável, e isso gerar santidade na sua caminhada, você pode ter certeza que os seus olhos serão suficientes para fazer você enxergar além daquilo que é uma obviedade humana. Se a tua vida de santidade for suficiente para que você tenha olhos bons, a partir do caos você enxergar reconstrução, isso te motivar a trabalhar para Deus, se a tua vida de intimidade com Deus for suficiente para gerar bons olhos a partir de discernimento do mundo espiritual, sua vida vai ser muito boa. Sua vida não vai ser trevas, conforme diz o texto. Lembre-se disso. A forma como você enxerga a vida determina o seu comportamento. Se você tem comportamentos ruins, é porque você enxerga a vida da forma equivocada. Eu espero que seja assim a partir de agora na sua caminhada, que você busque e procure ter intimidade com Deus. Eu desejo que você seja próspero em toda a sua jornada.
Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 25 de dezembro, Natal, nós estaremos aqui. Ah, bispo, mas é Natal, vai ter quarta com bispo? Vai. E na semana seguinte, que é 1º de janeiro, também vamos ter quarta com bispo. Como é que eu vou abrir mão de estar aqui com vocês nessas duas datas emblemáticas? A maior data do cristianismo junto com a Páscoa é o Natal. Então eu vou estar aqui com vocês. E o tempo de 1º de janeiro é um dia profético, onde nós declararemos a bênção de Deus para o ano de 2025. Então curta, comente, compartilhe desse vídeo aqui, porque eu quero que ele tenha muita interação para que o próprio YouTube possa sugeri-lo a mais pessoas. Deus te abençoe, tenha um restante de semana guardada por Deus. Não deixe de assistir os vídeos, especialmente a minha pregação no final da conferência de Minas Gerais que aconteceu no último sábado, no último dia 14, porque eu quero que todo o meu rebanho na 4ª região seja influenciado através daquilo que eu falei no último sábado. Até a próxima quarta-feira, em Quarta com Bispo, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz.